Esporotricose, que é um outro desafio para todos nós, né? Eu acho que tocar nesse assunto, ele é importante porque a gente vê o sofrimento que os animais eles ficam nele, principalmente com relação à esporotricose e também a leishmaniose. Mas a esporotricose hoje é uma doença que no Rio de Janeiro já saiu do controle, em São Paulo também. Belo Horizonte está ali patinando e a gente precisa conversar sobre isso cada vez mais, né? O Ministério Público hoje tem, o SEDA hoje tem projetos voltados lá no Semente para que os municípios possam recorrer nesse sentido, através de termos de ajustamento de conduta positivo, para que consiga criar uma política pública para que consiga salvaguardar a vida desses animais. Essa é uma bandeira também do SEDA? Não, com certeza, né? Nossas avós já diziam, né, que é melhor prevenir do que remediar. A esporotricose, ela ainda está num ponto que é possível ainda discutir sem, assim, em alguns municípios, né, ela já atingiu um nível aí preocupante, mas ainda é possível prevenir, né, o avanço dessa doença, né? Ela é uma zoonose também compartilhada entre seres humanos e animais. Ela se adaptou muito à pele do gato, né? E é uma doença que causa um sofrimento progressivo ao animal. Mas existe tratamento, não é um tratamento caro. Ele é um tratamento que exige um comprometimento do tutor, né, do poder público, para que haja uma estabilização, né, da doença. Então, num cenário aí, né, de favorecimento do tratamento, e principalmente de ações de conscientização da população, eu creio que é possível, né, a gente não chegar num nível de emergência como chegou o município de Rio de Janeiro, né, como você já mencionou. Mas é preciso haver as políticas públicas sistemáticas de médio e longo prazo para evitar que o pior aconteça, né? A gente tem observado ali na coordenadoria, a gente analisa dados da vacinação antirrábica como uma rotina do nosso trabalho. A gente observa um crescimento muito grande das populações de felinos, muito mais que as de cachorro até. É muito interessante a gente notar. Então, se se aumenta as populações, se aumenta também o risco zoonótico. Então, os municípios precisam considerar esses dados epidemiológicos para tomar decisão. Belo Horizonte é um exemplo bom, né, que o senhor mencionou, em que existe o fornecimento da medicação gratuita para a população, né? Então, se eu tenho meu animal que está com um diagnóstico de esporotricose, eu posso buscar a medicação gratuita. Então, isso precisa ser mais bem divulgado. E eu queria trazer também aqui um estudo que foi publicado, um artigo que foi publicado pela professora Camila, da UFMG, Camila Oliveira, numa revista de alto impacto, que parte de uma pesquisa de mestrado, em que 2 grupos de tutores de gatos com esporotricose, fizeram parte dessa pesquisa, sendo que um recebia ações de educação ambiental, ações de educação em saúde única, e o outro grupo não recebia. Aquele grupo que recebeu as ações em saúde única, ações de educação em saúde única, o tratamento ele reduziu quase que pela metade. E aquele grupo que não recebeu, então, o tratamento ele chegou a 6 meses de esporotricose, mas o outro reduziu para 3 meses. Então, isso demonstrou de um modo muito concreto, esse estudo, a importância das ações de conscientização da população, né? Então, a literatura já está bem estabelecida, há muitas publicações, apesar de ser uma questão nova, né, recente aqui no nosso continente, mas já tem uma literatura bem estabelecida, a UFMG tem se dedicado a esse tipo de pesquisa, e se a gente se aproveitar disso, né, dessa pesquisa científica séria que está sendo conduzida ali, a gente consegue pensar a política pública, né? Então, nesse caminho, eu imagino que haja solução. Eu lembro de uma frase da senhora no fórum. A senhora falou: olha, cuidado com a eutanásia, porque se tem dinheiro para eutanasiar, tem dinheiro para tratar. Segue nessa linha, doutor? Com certeza. E quando nós estamos falando de tanto para leishmaniose quanto para esporotricose, né? Isso. E assim, tem um recorte aí também de vulnerabilidade, porque nós estamos falando da eutanásia de animais que são tutelados por pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Baixa renda. Essa pessoa, se ela tem interesse de tratar o seu animal, ela considera esse animal como parte da família, né? A família multiespécie, que já está reconhecida aí no mundo jurídico, né? E quando a única vez que o Estado põe a mão na família multiespécie é para fazer uma eutanásia, eu acho isso muito grave,
né? O Estado, eu acho que ele pode ser um pouco melhor que isso, né? Ele favorecer uma consulta veterinária gratuita, ele vai favorecer um tratamento, nós estamos falando de um medicamento que é um medicamento comercial, barato, né? Da esporotricose. E isso é uma mensagem forte para a população de que se o município de Nova Lima, ele faz o tratamento gratuito de animais, ele está dando uma mensagem que esse animal importa. E a população, ela vai seguir essa linha de orientação. Ao mesmo tempo em que a indiferença do poder público, ela é sentida e também reproduzida pela população, né? Então, quando o gestor ele se dispõe a esse olhar, né, a criar um hospital público veterinário, a criar um sistema de tratamento gratuito para animais, né, entre aspas, um SUS animal, ele está ajudando a fortalecer os laços da população com seus animais e contribuindo para a redução dos abandonos, dos maus tratos, né? Aqui no Brasil a gente quase não tem pesquisa, assim, por que você abandonou seu animal? Porque abandonar o animal é crime, né? Então, isso não está posto, mas quando nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, as pesquisas que são feitas em abrigos públicos, que a pessoa pode chegar e entregar o animal dele e falar, não quero mais esse animal. A maioria abandona o animal ou por falta de condição financeira ou por doença tratável, né? Então, eu imagino que as razões no Brasil sejam as mesmas, né? Então, se esse animal tem uma doença tratável, a gente vê muito abandono, por exemplo, por sarna, que é uma doença que se trata baratíssimo, né? E se o poder público tem esse recurso e ajuda a população e entende que aquele animal vale a pena, né? A população vai seguir dessa forma também. Ao passo que a cultura do descarte, ela é contagiosa, né? Eu não quero esse animal mais porque ele está com esporotricose. Toma, o poder público vai fazer eutanásia. E depois ele vai arrumar outro animal, ele não vai ficar sem outro, aquele, né? E só finalizando aqui a minha fala, eu estou me lembrando aqui de um relato de uma médica veterinária que eu trabalhei em Formiga, a doutora Fernanda Pinheiro, que inclusive é professora também. O primeiro acordo que a gente assinou foi com o município de Formiga, do Prodevida, e ela me falou, doutora, coloca uma cláusula para mim, não recolher animais saudáveis a pedido do tutor, porque ela falou, é o que eu mais ouço aqui no meu trabalho, é isso, as pessoas querem entregar o seu cachorro para o município porque não querem mais. Então, isso, e quando se tem essa postura do poder público, né, você pode descartar o seu animal, as pessoas vão reproduzir esse comportamento, né?